Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre esteja convosco. E no nome de Jesus nós estamos aqui, né? Quero já agradecer pela esta rica oportunidade que me foi franqueada. Agradeço os irmãos por ter confiado na minha pessoa. E eu aqui estou nas mãos de Deus para transmitir algo que o Senhor me mandar. Mas desde já, irmão, eu sei que o povo de Deus é povo sábio, mas eu quero alertar os irmãos. Da porta da igreja para cá, nós estamos no campo do inimigo. Por isso nós precisamos orar e vigiar, estar atento, interceder a Deus, pedir a cooperação de Deus, pedir a Deus que faça algo em nosso meio e nos proteja e nada venha barrar do agir de Deus nesta noite. Glória a Jesus. E nesta noite, irmãos, coopere, irmão, abre o seu coração para Deus. Apresente a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício agradável. O Senhor está olhando para nós, o Senhor vê todos os nossos movimentos. O Senhor olha para nós e vê se nós estamos sinceros na sua presença. Presente para Deus nesta noite um sacrifício vivo. O Senhor contempla, o Senhor olha, o Senhor, Paulo diz, eu rogo a Deus pela compaixão de Deus, que apresentei ao Senhor um sacrifício vivo. E qual é esse sacrifício vivo, irmão? É você com Deus, apresentando a Deus o seu louvor, a sua adoração. Glória a Jesus. Mas eu quero pedir, irmãos, a cooperação da igreja. Glorifique o nome do Senhor, interceda, seja um adorador, mostre o seu valor para com Deus, faça a sua parte. Nós trabalhando para Deus com parceria, nós fazemos aquilo que está cabível a nós, e o Senhor faz o que está para fazer por nossa vida. Mais rapidamente, abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Vamos ler, irmão, a palavra do Senhor. Se deleite na palavra do Senhor. E nesta noite eu quero dizer que foi um prazer a irmã Margarida intercedendo a Deus por mim. É a primeira vez que eu vejo também. É uma bênção de Deus. Isso é maravilha de Deus, é o agir de Deus. Glória a Jesus. Então tudo tem uma primeira vez, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Lucas capítulo 5, de verso 1 a 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Quem não encontrou, procure, eu vou ler. Quem estiver atento, irmão, depois da leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar algumas coisas da parte de Deus sobre os versículos dessa mensagem. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia ao lago, e os pescadores lavando as redes. Glória a Jesus. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda noite e nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma
grande quantidade de peixe. Rompia-se-lhe as redes, glória a Jesus, e fizeram sinal aos companheiros que estava no outro barco para que eu fosse ajudar. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele, de todos que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Jesus. Oramos ao nosso Deus. Pai glorioso, Pai eterno que estás no céu, acabamos, meu Senhor amado, de expor, de ler essa leitura, Senhor amado, tão maravilhosa. Deus querido, aqui estou, meu Senhor amado. Eu me entrego, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor faça de mim um canal. Que tudo, meu Deus, que eu transmiti aqui, Senhor amado, não seja eu falando, mas sim autorizado pelo teu Espírito Santo. Prepare os corações nesta noite, meu Senhor amado. Faz o teu querer, faz o teu mover, faz a tua vontade. Ó Senhor amado, no nome de Jesus, Senhor, opera maravilha, Senhor, e faz, Senhor amado, nesta noite, ó Deus, que haja transformação pelo poder do teu nome, que há em Cristo Jesus. Amém. Então, irmão, mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, e fica atento, irmãos, porque nós estamos no campo do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós lemos uma palavra muito maravilhosa no capítulo 4, irmão, quando Jesus ele passa pelaquela provação, aquela tentação lá no deserto. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, mas depois de tudo isso, irmão, ele vai para Genezaré. Glória a Jesus. Era a cidade aonde ele vivia, aonde ele viveu. Glória a Jesus. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para Galiléia, e sua fama correu por toda a terra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Jesus passava, coisas gloriosas aconteciam. Aonde Jesus caminhava, aonde ele passava, aonde ele parava, milagres aconteciam. Aonde ele passava, irmão, coisa gloriosa acontecia. E ele chegando, ensinando na sinagoga, louvado seja o nome do Senhor, chegando em Genezaré, foi, louvado seja o nome do Senhor, entrou num dia de sábado, numa das sinagogas, e deram-lhe um livro para ele ler. E quando ele abriu o livro, louvado seja o nome do Senhor, o lugar onde ele lia era sobre o profeta Isaías, louvado seja Deus. Estava escrito assim, dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a pregoar o ano aceitável. Glória a Jesus. Tirar os cativos do cativeiro, dar vista aos cegos, louvado seja o nome do Senhor, e dar liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus acabou de ler esse texto, fechou-se o rolo, o livro, glória a Jesus, e entregou o seu assistente, o ministro que trazia, cuidava de trazer o livro para ser lido. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus começou a dizer, glória a Jesus,
Hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu esta escritura, disse Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E todos que ali ouviam se alegravam com o ensinamento de Jesus. Todos que ali estavam abriam a boca e glorificavam o nome de Jesus. Mas tinha uns que diziam: não é este o filho de José? Glória a Jesus. Sempre tem os opositores. Não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? Glória a Jesus. E Jesus disse no verso 23 do capítulo 4, ele disse assim: disse-lhe, sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo. Faz aqui na tua pátria todos que ouvimos ter sido feitos lá em Cafarnaum. E Jesus começa a dar uma grande bronca e diz: glória a Jesus, em verdade eu digo que não há profeta nenhum bem sucedido na sua pátria. E Jesus conta, louvado seja o nome do Senhor, que em verdade vos digo que existia muita viúva em Israel, muitas viúvas judias existiam, mas nenhuma delas foi capaz de procurar Elias, para Elias o abençoar. Mas sim, somente uma, a viúva de Sarepta, a Sirofenícia, a estrangeira. Vocês tinham tudo em casa e não acreditaram, mas somente uma estrangeira desconhecida foi capaz de conhecer o poder de Deus. O poder de Deus estava dentro de casa e vocês não viam, não atentavam, não acreditavam. Mas uma estrangeira acreditou. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela viúva lá de Sarepta foi até Elias, e Elias abençoou com seu sustento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda também: no tempo de Eliseu havia muitos leprosos, mas nenhum confiou que poderia ser curado, mas somente Naamã, o estrangeiro, confiou e foi curado no nome de Jesus. Vocês tinham cura em casa e não deram crédito. Vocês tinham tudo em casa, mas não acreditaram. Mas um estrangeiro, um estranho acreditou e Naamã foi curado da lepra. Glória a Jesus. E eles ficaram enfurecidos, expulsaram Jesus e levaram para um desempenhadeiro, para um monte alto onde era edificada aquela cidade. Tinha um despenhadeiro e levaram Jesus, encurralaram Jesus, empurrando para o desempenhadeiro. E Jesus se ocultou, ficou invisível e saiu pelo meio deles e fugiu da presença deles. Mas Jesus chegou, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, numa sinagoga, louvado seja Deus, aonde tinha um homem possesso de demônio. O homem estava possesso de demônio, uma legião apoderava daquele homem. E quando aquele homem possesso, os demônios viram Jesus, eles clamaram: Jesus, filho de Davi, eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus falou com a autoridade do céu: cala-te! E Jesus repreendeu aquele demônio. E isso se espalhou por toda a redondeza e foi aumentando os seguidores. A multidão foi aumentando em procura de Jesus, seguindo Jesus. E Jesus chega à casa da sogra de Pedro. Chegando lá, a sogra de Pedro estava enferma, com febre. Glória a Jesus. Jesus tomou pela mão e o curou. E a sogra de Pedro se levantou e foi servir a Jesus com alimento. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto Jesus estava lá, a multidão apertava.
E a multidão apertou Jesus, que ele foi bater no lago do Genezaré. Glória a Jesus. Mas antes Pedro tinha saído para pescar, porque Pedro era pescador. A profissão de Pedro era pescar. Pedro sabia o horário certo de pescar. Ele teria que ir no horário certo. E Jesus, a multidão seguia Jesus, apertava Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus teve que dizer para aquela multidão, sendo já dia, Jesus passou a noite toda, irmão. Ao amanhecer do dia, Jesus disse assim no verso 42 do capítulo 4, já dia, e saiu para um lugar deserto. Jesus procurou o lugar de sempre para orar. O lugar onde Jesus sempre orava era um lugar reservado. Lugar não tinha nada, um lugar difícil, mas Jesus estava lá orando e chegaram a multidão apertando Jesus, querendo ouvir a palavra de Jesus, querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus falou que precisava evangelizar o reino de Deus em outros lugares. Glória a Jesus. E a multidão não deixava de estar junto de Jesus, apertava Jesus. Jesus chegou ao lago, onde viu 2 barcos parados. Aí nós chegamos na leitura onde nós fizemos, no capítulo 5. O que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Glória a Jesus. Jesus foi apertado com a multidão cercando Jesus, e Jesus querendo se ausentar um pouco, mas a multidão não deixava, apertava, até que chegou ao lago, à beira do lago, e chegando ao lado do lago, viu 2 barcos junto à praia. E logo ele viu os pescadores lavando, descendo, e havendo descido, eles estavam lavando as redes. Glória a Jesus. Nós vemos aqui, irmão, uma pescaria frustrada. Pedro era profissional na pesca. Ela era a sua profissão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia o horário certo dos peixes. Ele sabia como apanhar os peixes. Ele sabia aonde estavam os peixes. É tanto que ele deixou Jesus lá na casa da sua sogra. E eles saíram para o lago pescar, porque já estava a hora do peixe. Mas o texto diz que ele passou a noite todinha pescando e não apanhou nada. Quando Jesus viu os 2 barcos, ele estava descendo do barco. Isso significa dizer que ele já tinha desistido da pescaria. Aquela noite tinha sido uma noite de frustração, uma noite que eles não tinham conseguido nada. E o pescador que vive da pesca, quando ele não pega o peixe, não tem alimento. Ele vive daquilo, ele precisa pegar o alimento para suprir a sua família, talvez para vender alguns peixes para o mantimento, para comprar o que está faltando, mas o peixe é essencial para a alimentação. E Jesus contempla ele descendo do barco e lavando as redes. Final de pescaria. Quem pesca sabe que depois de uma pescaria, ou ele lava as suas ferramentas, as suas armas de pesca na beira do rio, ou então traz para casa, chegando em casa vai limpar, tirando todos os garranchos, todas as folhas. É só o que Pedro talvez tinha pego nas suas armadilhas, e nenhum peixe. Glória a Jesus. Mas, irmão, quando a multidão aperta Jesus, Jesus está sendo aglomerado por aquela multidão, mas o seu olhar está focado em Pedro. Jesus não tira o olhar de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus queria falar com Pedro, Jesus queria fazer um milagre.
E quando Jesus chega, que vê os barcos, que vê Pedro descendo com seus companheiros, descendo do barco, lavando azeite, o certo seria Jesus fazer o milagre logo. Mas não, Jesus não pediu nem licença, subiu no barco logo de Pedro. O barco que ele escolheu foi logo o barco de Pedro. Tinha 2 barcos, mas o barco que ele subiu foi de Pedro. A multidão estava à beira do lago, e ele subiu no barco e mandou Pedro afastar um pouco da terra, e usou o barco de Pedro agora como um palanque para anunciar a palavra de Deus. Pedro agora usa o barco para fazer um palanque, para ficar em cima do barco, para de cima do barco, Jesus se sentou no barco e ficou anunciando a palavra de Deus. Eu imagino, irmão, que Pedro deve ter ficado mais frustrado ainda, depois de uma noite intensiva pescando, se esforçando e não apanhar nenhum peixe, e na hora que está se preparando para ir para casa, Jesus toma o próprio barco e sobe e manda Pedro adentrar um pouco para o mar e fica pregando, ensinando a palavra, a mensagem do Senhor. E a mensagem de Jesus não é a nossa. A nossa mensagem, a mensagem de um pregador, talvez seja de meia hora a 40 minutos. A pregação de Jesus era intensa, e Pedro lá esperando. Glória a Jesus. Depois de uma pescaria frustrada, irmão, você passa a noite pescando. Eu já fiz isso. A gente amanhece o dia cansado, afadigado. O destino é de ir para casa e sossegar. E Pedro, quando está se arrumando, Jesus sobe no barco dele e manda ele entrar no mar, e faz do barco de Pedro um palanque para ensinar a palavra de Deus, e a multidão ouvindo. Mas veja uma coisa gloriosa, irmão. Para Deus operar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, é primeiro nós fazer o espiritual, e o material vem depois. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro não se importou, melhor, Jesus não se importou com a frustração de Pedro. Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite pescando, e mais seu dia afadigado. Jesus sabia que Pedro não tinha pego nenhum peixe. O que Pedro esperava é que Jesus chegasse e fizesse um milagre. Mas não, Jesus não se importou isso. Jesus subiu e foi fazer primeiro a vontade de Deus. Subiu no barco, fez do barco um palanque e foi anunciar o reino de Deus para aquela multidão. E é isso que a Bíblia diz para mim e para você, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. É por isso, irmão, que às vezes eu e você, nós não somos abençoados, porque nós queremos primeiro o material, para depois buscar o espiritual. Mas no reino de Deus é diferente. Primeiro é o espiritual, para depois vir o material. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E depois de uma pescaria frustrada, irmão, a gente lidar com a frustração é muito ruim. Quando você é bem sucedido em qualquer negócio de sua vida, é uma benção, né? É bom de a gente lutar, da gente organizar aquilo, aquela vitória, aquela conquista. Mas uma frustração, irmão, é de pura tristeza. E eu quero abrir aqui um parênteses e falar: como é que está a sua vida, irmão? Será que a sua vida está bem sucedida na presença de Deus? Será que você está buscando primeiro o reino de Deus, para depois as demais coisas virem na sua vida? Isso é preciso. Como é que está na sua vida? A sua vida conjugal, a sua vida no trabalho, como é que está a sua vida na faculdade? Será que você está entregando o seu barco ao Jesus? Será que você está entregando a sua vida a Jesus em primeiro lugar para ele operar na sua vida? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus fez isso, irmão, não se importou. Para Jesus operar nas nossas vidas, irmão, é preciso algo. É preciso nós estar pronto. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmão, nós perseverar, igual, mesmo que nós estejamos passando por muita dificuldade na nossa vida, seja em qual área for, é preciso nós não se esquecer do nosso Criador, porque é Ele que provê todos os caminhos, todas as coisas na nossa vida, é Ele que manda tudo para nós. Mediante qualquer situação, Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, Eu admiro muitas pessoas que não temem a Deus. Admiro assim, irmão, porque elas são corajosas. Elas saem sem consultar a Deus. Elas saem de casa para o seu trabalho sem nem sequer falar com Deus. Nem sequer olha para o céu, nem sequer lembra que tem um Criador, e sai assim que nem um animal, não entrega sua vida ao Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai em paz e vem em paz muitas vezes, mas muitas vezes não acontece isso, acontece tragédia, é porque a pessoa está desprotegida da presença de Deus na sua vida, do seu Criador. Aleluia, Jesus. Então, irmão, depois que Jesus fez o seu discurso, o seu longo discurso, louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No verso 5, Jesus diz assim, Simão, no verso 4, Jesus diz assim, acabando de falar, disse-lhe a Simão, faz-te ao mar alto. Fala para Simão, vai para o fundo do mar, vai mais além dessas águas, vai para o meio do lago. Glória a Jesus. Pedro poderia questionar ali Jesus. Pedro poderia dizer, Jesus, tu é mestre em carpintaria, tu é mestre em marcenaria, mas de pescaria tu não entende é eu. Pedro era dono do barco, Pedro era profissional em pescar, mas os peixes eram de Jesus, quem controlava os peixes era Jesus, só Jesus sabia onde estavam os peixes. E quando Pedro vai, a coisa linda que eu acho é que Pedro não questiona. Glória a Jesus. Quando Jesus manda ele entrar ao mar, entrar no lago, glória a Jesus. Aí Jesus diz assim, lançai a rede. Louvado seja Deus. Oh, Jesus. Se não fosse Jesus que não tivesse falado, Pedro não ia obedecer essa voz. Lançai a rede. Pedro diz, mestre, no verso 5, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Para o milagre acontecer na nossa vida, irmão, na sua vida, é preciso nós obedecer a Deus, é preciso nós pagar um preço, é preciso nós estar diante de Deus confiante, é preciso nós ter convicção que Deus vai fazer algo em nossas vidas. Glória a Jesus. Se há uma coisa que Deus não gosta na vida do ser humano, chama-se murmuração. Quando a pessoa murmura, está indo ao encontro, irando ao Senhor com essa sua murmuração. Todo aquele que se maldiz traz para Deus uma ira, porque Deus abomina os murmuradores. E Pedro não questionou, irmão, mesmo sabendo que tinha passado uma noite de frustração, uma noite pescando e não pegou um peixe, mas o Senhor mandou, lançai a rede. E Pedro diz uma coisa gloriosa, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando Pedro lançou a rede encheu de
peixe, era tanto peixe que as redes queriam se romper. Louvado seja o nome do Senhor. Grande milagre aconteceu, irmão. Quando a igreja do Senhor começa a lançar a rede, começa a pregar a palavra de Deus nas ruas da frente, nas ruas de nossa retaguarda, nas ruas direita, nas ruas da esquerda, o Senhor opera, a palavra tem poder e almas são resgatadas da mão do inimigo para o reino de Deus. Mas para que isso aconteça, irmão, é preciso nós lançar a rede, é preciso nós semear a palavra, é preciso nós falar a palavra, é preciso nós apresentar Jesus como seu Salvador, dizer que Jesus cura, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus é poderoso, dizer que Jesus é o Salvador da humanidade. E quando isso é feito, irmão, as almas são tiradas da mão dos inimigos, os laços se quebram, as armadilhas são quebradas, todas as armadilhas do inimigo é desfeito, e no nome de Jesus essa pessoa é salva em Cristo Jesus para ir morar no céu. Glória a Deus. E quando Pedro, irmão, lançou a rede, as redes se encheram. Louvado seja o nome do Senhor. Se você observar aí a leitura, são 2 barcos no mesmo lago. Glória a Jesus. Tinha um lago, louvado seja Deus. Tinha um barco de João. Jesus não estava lá. E eles pescando no mesmo lago, não pegaram um peixe. Mas o barco que Jesus estava, quando foi lançado as redes, era tanto peixe que as redes se rompiam. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você tem entregue a sua vida, o seu barco na mão de Jesus, para Jesus cuidar, para Jesus operar? Glória a Jesus. Era tanto peixe, irmão, que foi preciso chamar aquele outro barco que não estava conseguindo pegar nada para ajudar. E os peixes foram enchidos os 2 barcos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Pedro era tão profissional em pesca. Os irmãos talvez vão até dizer que eu vou dizer besteira. Ele era tão profissional em pescar que ele pegava peixe que tinha moeda na boca. Onde é que está isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 17 e verso 27. Glória a Jesus. Foram cobrar imposto de Pedro. E Pedro foi interrogado, perguntaram: o teu mestre paga tributo? E Pedro não queria dizer que não, porque Jesus não precisa pagar tributo, imposto para nada. Mas Pedro disse que sim. Pedro disse que sim, protegendo Jesus. Jesus não pagava tributo nem imposto. Mas como ele disse que sim, Jesus honrou a sua palavra. E Jesus foi ao encontro de Pedro, perguntou, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 17, verso 25 diz assim: glória a Jesus. Jesus perguntou para ele. Jesus antecipou dizendo: que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra os tributos, o imposto? Dos filhos dos alheios? Disse Pedro: dos alheios. Aí disse Jesus: logo está livre os filhos. Mas para que não se escandalizamos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a sua boca encontrará uma moeda, e da moeda tu paga o imposto por mim e por ti. Pedro era profissional em pescar, achava peixe que tinha moeda na boca para pagar o seu imposto. Quem provê isso, irmão, é Deus. Quem faz é Deus.
Quem quer fazer é Deus. Quem opera é Deus. É Deus que pode fazer. É Deus que opera. Não importa se há dificuldade. O importante é crer que Deus pode operar, irmãos. E já foi Pedro pro lago com o anzol pescar. Eu acredito que não tinha só Pedro pescando. Aquele lago, pelas histórias, tinha muito peixe. E Jesus mandou o peixe logo pro anzol do Pedro. Que Pedro precisava pagar o imposto para não ser mais criticado. E Jesus diz: paga por mim e por ti. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmão, Jesus fazia maravilha e ainda faz. Nesses últimos dias, irmão, a palavra de Deus é uma realidade. Diz que os dias são maus. O povo está distanciado do seu Criador. Muitos dizem que querem o Senhor Jesus. Muitos dizem que querem Jesus, mas não querem Jesus como seu Senhor para ir morar no céu. Muitos querem Jesus, às vezes, para ser somente beneficiado pela uma cura, mas não permanece como verdadeiro adorador de Jesus para ir morar no céu. Mas ainda a porta da salvação está aberta. A porta ainda está aberta, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto a porta está aberta, há oportunidade para a humanidade. Glória a Jesus. Enquanto essa porta está aberta, Deus está dizendo para você que quer que você entre por essa porta. Glória a Jesus. Então, irmão, aquela pesca de Pedro, que passou a noite sem pescar nada, e quando Jesus dá a ordem para ele lançar a rede vem. Lá em João capítulo 21, verso 11, diz que as redes vieram com 153 grandes peixes. Era muito peixe. Louvado seja o nome do Senhor. 150 grandes peixes. Milagre que Jesus fez. E por que isso aconteceu, irmão? A primeira coisa, porque aconteceu? Porque Pedro obedeceu a voz do mestre. Pedro obedeceu e não murmurou. No verso, louvado seja o nome do Senhor, no verso 6 diz assim: e fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompia-lhe as redes. Glória a Jesus. E fizeram sinal para os outros barcos, para que fosse ajudá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o ponto principal, irmão, dessa mensagem é o versículo 8. Quando Pedro viu aquele milagre acontecer, depois de uma frustração, a noite inteira de cansaço, sem pegar nada. Glória a Jesus. Diz o verso 8: e vendo isso, o Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Glória a Jesus. Lá no verso 5, Pedro chama o Senhor de mestre. Mestre, louvado seja o nome do Senhor. É um termo que era dado por a pessoa que ensinava. Glória a Jesus. Mas agora, irmão, ele reconhece como o Senhor. Ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e se prostra de joelho. Louvado seja Deus. Porque ele conhece agora o senhorio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, irmão, nós não fomos frustrados em nossa vida durante todos os nossos anos que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu senti a primeira vez o toque de Deus na minha vida também quando eu ia pescar. Eu ia pescar já ali para a banda da Carape. Aqui onde chama Façola, Poço Escuro.
E quando eu ia, mais muitos amigos, tudo embriagado, para a beira do lago, pescar. E de longe, irmão, lá na igreja onde nós se congregávamos, onde mora o irmão Matias, eu ouvi um som do hino. E aquele som, ele me paralisou, me impactou. E eu parei e fiquei escutando. E disse para os meus companheiros, que dizia ser meus amigos, disse: eu não vou mais, eu vou voltar. E nenhum se preocupou comigo. Lá de onde eu estava, eu voltei sozinho. Mas eu vim impulsionado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. E ao aproximar da igreja, irmão, não deixaram. Eu queria aceitar Jesus e o porteiro não deixou. E para mim foi uma noite de frustração. Não pesquei, não fui para a pescaria e senti o desejo de aceitar Jesus. Ao chegar à porta da igreja, o porteiro disse: aqui você não entra. E ele exigiu: vá em casa, toma um banho, coloca a roupa e venha. Você aceita Jesus. Eu: não, tem que ser agora. Ele diz: agora não dá certo. E eu fiquei frustrado, irmão. Naquela noite eu fiquei muito preocupado com minha vida, porque eu senti o desejo de vir para os caminhos do Senhor, mas a frustração aumentou, irmão, porque eu voltei a beber novamente. E numa dessas noites bebendo, eu entrei numa confusão e fui preso. Para mim ser evangelizado, foi preciso o Senhor permitir que eu fosse preso, irmão. E quando eu cheguei lá dentro da delegacia, chegando lá, o tenente era crente. E ele olhou para mim e disse assim: irmão, você tenha cuidado na sua vida, o diabo quer lhe matar. Você, se não tiver cuidado, ele vai tirar a sua vida. Procura uma igreja, aceite Jesus. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus é poderoso, ele muda a tua história, a tua vida. E ele disse com as palavras bem claras: se você não fizer isso, o inimigo vai lhe ceifar, lhe matar. E aquilo, irmão, penetrou em mim de uma tal forma. Eu disse: não, meu Deus, agora eu tenho que parar. Mas eu não tive força, irmão. Voltei a beber novamente. E mais uma vez eu fui preso. E eu disse: essa é a última vez. Ou eu me conserto ou eu morro. E uma vez cheguei em casa, à meia-noite, e eu sozinho, eu disse: eu vou decidir minha vida hoje. Peguei uma arma, uma faca, e fui até o banheiro para tirar minha própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus, irmão, eu vou dizer para os irmãos, se os irmãos não crêem, problema dos irmãos. Eu estava embriagado, mas Deus falou comigo. E eu falei com Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou Senhor, me dá uma solução, ou tiro minha vida. O Espírito Santo de Deus falou profundamente em meu coração e não deixou que assim eu fizesse. E o Senhor me deu libertação. E eu me ajoelhei no quintal sozinho e falei com Deus. E eu estava embriagado, irmão. Mas a partir daquele dia, irmão, procurei a igreja, lá onde o irmão Matias mora, onde a gente se congregava, e aceitei a Jesus. Mas de lá até hoje, irmão, é luta. Mas é luta, irmão. Nós temos todos os dias luta nas nossas vidas, mas todo dia o Senhor está nos ajudando para nós suportar, para nós ser vencedor em Cristo Jesus. E no dia, na hora que eu me ajoelhei para aceitar Jesus, quando o pregador, não me lembro mais, quando orou e disse amém, na mesma hora eu quis me desviar, irmãos. Por quê, irmão? Porque alguém olhou para mim e disse: tu não vai para lugar nenhum, tu está querendo enganar os crentes.
O diabo usou o último trunfo dele. E aquilo me entristeceu muito. Eu não voltei mais a beber, mas eu fiquei frustrado novamente. E Deus usou de alguém da igreja, algumas irmãs jovens, e foram falar comigo, me deram força, disseram que isso era uma aprovação, que eu não ligasse para isso, ficasse firme com Deus. E assim eu fiz. E até aqui estou. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão Pedro, louvado seja o nome do Senhor, reconheceu o senhorio de Deus, de Senhor Jesus, e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Glória a Jesus. Eu não sei se nesta noite tem alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Reconheça Jesus como seu Senhor da vida. Reconheça Jesus como seu Salvador, para que você possa morar no céu. Só para terminar, eu contar aqui um pouquinho de um testemunho que eu vi. Um certo irmão chamou um amigo para aceitar Jesus. Ele disse: não, hoje não, amanhã. E ele disse: cuidado, amanhã pode ser muito tarde. No outro dia ele veio aceitar Jesus: não, amanhã. E Deus permitiu outra oportunidade. Ele disse de novo: cuidado, amanhã pode ser muito tarde. No terceiro dia ele veio, o irmão chamou e disse: hoje eu quero. Aceitou a Jesus e foi trabalhar. Quando estava trabalhando, um escoramento de uma laje caiu por cima dele. E ele, nas últimas palavras dele, disse assim: amanhã teria sido tarde demais, porque ele já tinha aceitado no dia, certo. O amanhã não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus. Você que está aqui, o dia é hoje. Ontem foi pregada aqui a palavra do Senhor sobre o tempo do homem, sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje. Se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Crede no Senhor Jesus, para que você seja salvo, você e sua casa. E assim eu termino. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amém.